Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Estamos aqui já na nossa terceira aula e hoje nós vamos iniciar falando sobre a Trindade, né? A Trindade nos revela três pessoas eternas, coexistentes, perfeitamente unidas em seus atributos, caráter, propósitos, pensamentos e com poder para formar a plenitude da divindade. A existência da Trindade é uma realidade eterna. No entanto, o registro histórico da sua manifestação atribui atividades distintas a cada uma dessas pessoas, a cada uma das pessoas da divindade, tá? E nós vemos alguns exemplos em Atos 1:7. Olha só o que disse: respondeu-lhes: não vos compete vos conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mateus 20:23. Então disse-lhe: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita, à minha esquerda, não me compete concedê-lo, e porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Mateus 24:36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. João 10:18. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Esses textos que eu li aqui para vocês, eles representam e mostram a Trindade nos seus diferentes momentos e ações. O Filho, o Pai e o Espírito Santo. Um detalhe importante é que a palavra Trindade, ela não é encontrada na palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia e você não vai encontrar a palavra Trindade, tá certo? É uma definição que se expressa na teologia, né, para definir um único Deus em três pessoas, tá? Algo importante sobre a Trindade. Olha só, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12:32. Importante entender: a blasfêmia contra o Espírito Santo, agredir, ofender, mentir contra o Espírito Santo, não tem perdão. Dificilmente, na minha opinião pessoal, acho que um cristão genuíno e verdadeiro consiga, né, blasfemar contra o Espírito Santo. Mas um alerta que nós precisamos fazer para as pessoas: nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo, porque isso não tem perdão diante de Deus. A distinção, vamos saber a distinção Pai, Filho e Espírito Santo da Trindade, das atividades da Trindade. Olha só, o Pai teve a preeminência na criação, ainda que o Filho e o Espírito Santo tenham cooperado. Na criação, o Pai criou todas as coisas. Quando o Pai fala, no Gênesis 1, ele está falando, está liberando o quê? A palavra. A Bíblia diz que em Jesus, que por ele e para ele foram feitas todas as coisas, tá? E a Bíblia disse também em João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio estava o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. E esse verbo se refere a Cristo, a palavra encarnada. E a Bíblia nos cita aqui nesse exemplo de que quando o Pai formava, fazia a criação, ele falava e manifestando ali a palavra que representa o Filho de Deus. E também disse em Gênesis de que o Espírito Santo pairava por cima das águas. Vamos ver isso mais na frente. Segunda coisa, na distinção das atividades da Trindade. O Filho tem a preeminência na redenção, mas o Pai e o Espírito Santo cooperam juntamente. O Espírito Santo tem a preeminência na santificação, ainda que o Pai e o Filho também cooperem. Amém? Então é interessante que existe um Deus em três pessoas, tá? Cada uma delas exerce uma função. Eu sei que é um pouco difícil trazer essa compreensão de imediato à nossa mente, mas o Espírito Santo pode nos trazer revelação e entendimento sobre isso, tá bom? Vamos avançando.
a Trindade manifesta no Antigo Testamento, tá? A primeira coisa que nós temos que entender, quando Deus diz assim, façamos, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra, tá? O que está dizendo façamos? Essa palavra, né, no original dessa palavra quer dizer Elohim, que significa deuses, mas o ênfase aqui de façamos não se refere a vários deuses, faz a alusão à Trindade. Quando ele está dizendo façamos, está falando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que compõem um só Deus. Todos os membros da Trindade são mencionados no Antigo Testamento, tá? O Pai, você vai rever esses versículos comigo. O Pai, Isaías 63:16, mas tu és o nosso Pai, e ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos conhece, tu és o Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, e o teu nome desde a antiguidade. Olha o que disse Malaquias 2:10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos cria o mesmo Deus? Por que seremos desleais para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Então, temos aqui a menção do Pai, temos aqui a menção de Deus como Pai. Havia esse entendimento do povo de Israel. Também a menção do Filho de Deus, ou o Messias, no Antigo Testamento, certo? Isaías 9:6 diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Está falando aqui Isaías, um livro messiânico, tá? Isaías contém profecias sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus. Foi escrito 700 anos antes do nascimento de Cristo Jesus. Amém? Então é importante que já vemos no Antigo Testamento a menção do Pai, a menção do Filho, e vamos ver também a ação do Espírito Santo. Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Tá? Então nós vemos o Espírito Santo se movendo, né, no Antigo Testamento também. E você vai encontrar o Espírito Santo também em Isaías 11:2, Isaías 48:16, Isaías 61:1 e Isaías 63:10. Segunda coisa que vamos falar hoje, a Trindade manifesta no Novo Testamento. Nós vamos passar aqui bem rapidinho, mas trazer alguns exemplos. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, fala do dia do batismo do Senhor Jesus Cristo, quando ele vem se batizar diante de João Batista, e aí vem, né, o Espírito de Deus como pomba, e ouve-se uma voz dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ali nós encontramos a manifestação da Trindade no Novo Testamento. Amém? Você pode conferir alguns outros versículos que dão ênfase a essa Trindade, que está em Mateus 28:19, João 14:16, 17 e 26, 2 Coríntios 13:13, Gálatas 4:6, Efésios 1:3 e 13 e 1 de Pedro 1:2. Tá bom? Então existe essa distinção na Trindade que nós encontramos também no Novo Testamento, tá? Ele nos fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Avançando, comentando aqui para vocês uma ilustração bem prática sobre a Trindade. Eu aprendi assim e eu gosto também de explicar dessa forma. Imagina um ovo, né? O ovo contém a casca, contém a gema e a clara. O ovo ele é um ovo composto de três, né? Então o nosso Deus ele é um Deus em três pessoas, composto por três pessoas, e cada um na sua manifestação, mas eles trabalham em harmonia, certo? Eu sei que isso vai trazer um entendimento ainda mais profundo no decorrer dos dias e da nossa caminhada.
tá bom? Qualquer dúvida você pode também me procurar, posso estar te ajudando a entender um pouco mais sobre a Trindade. Mas vamos avançando. Estamos falando sobre o caráter de Deus, né? Então, qual é a doutrina dessa procedência? Vamos falar sobre o Pai. O Pai nos mostra que o cabeça, né? O cabeça de Cristo, né? Cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. O Pai, queridos, ele não procede de ninguém, nem é gerado por ninguém. Salmo 90, versículo 2. Ele existe, ele é existente, sempre existiu. Nunca houve na história da humanidade um segundo sequer em que Deus não tivesse existido. E ele é revelado, o Pai é revelado pelo Filho. João 1:18. Vamos falar agora sobre o Filho, estamos falando sobre procedência. O Filho, ele é gerado pelo Pai. Atos 13:33. O Filho, ele revela o Pai. João 1:18. E o Filho é glorificado pelo Espírito Santo. João 16:13 e 14. Amém? Agora vamos falar sobre a doutrina da procedência do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele procede do Pai. João 14:16, 26. Procede também do Filho. João 15:26. E, como eu falei, toda blasfêmia contra ele não tem perdão. Mateus 12:31 ao 32. Tá? Então, esses são a procedência, a doutrina da procedência de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Temos que tomar cuidado em relação à Trindade, porque existem algumas confusões em relação a isso. Então, para entender o que não o erro da Trindade, por exemplo, um dos erros da Trindade é o seguinte, da explicação da Trindade é a seguinte: é errado pensar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se referem a três manifestações de apenas uma só pessoa divina, né? A gente precisa entender que é um Deus, eles três compõem um Deus, mas ele se manifesta cada um na sua individualidade, tá certo? Temos que tomar esse cuidado, tá bom? Continuamos falando sobre o Deus, o caráter de Deus, a doutrina de Deus, a essência de Deus, atributos de Deus. E eu quero continuar falando agora sobre o Deus da palavra. A palavra de Deus e o próprio Deus sempre estiveram juntos. João 1:1. Lembra que eu falei no princípio do verbo? Jesus e a palavra são um, né? João 14:6. E Deus engrandeceu a sua palavra. Gente, a palavra de Deus é o mesmo que Deus estivesse falando, mesmo que seja Deus, né? Quando a palavra é exposta, é o próprio Deus presente naquele lugar. Salmo 138, versículo 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvar-te-ei, louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia, da tua vontade e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Olha só a importância da palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter reverência da palavra de Deus nos cultos, nas orações. Quando alguém estiver ministrando a palavra de Deus, deve haver uma extrema reverência, porque a palavra de Deus ela é colocada, né, com extrema importância pelo próprio Deus. E Deus cumpre a sua palavra. A sua palavra é eterna, né, e está firmada nos céus. A palavra de Deus está acima da perfeição. Amém? A palavra de Deus, ela evidencia quando existe engano, quando existe mentira. Então, quando a palavra de Deus vem, todo engano é anulado pela palavra de Deus. E outra coisa, a palavra de Deus, ela cumpre o propósito de Deus. Olha só o que diz Isaías 55:11. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55:11, tá? Deus revela, queridos, a sua palavra com fidelidade e retidão. Salmo 111, 7 ao 8. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. O Senhor é bom demais para com a gente. E o nosso Deus, ele também é o Deus da criação, aquilo que nós acabamos de falar, Deus presente na criação.
Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, o verbo, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas invisíveis. Aliás, invisíveis, amém? Muito cuidado ao tentar entender isso. As coisas vieram a existir daquilo que não existia. O próprio Deus criou. Quando a palavra criar, irmãos, ela denota algo que não existia. Amém? Algo que não era, algo que não existia. Então, devemos fazer como Deus faz. Chamar a existência as coisas que não existem. Isso é chamado espírito de fé. Como diz a palavra, crie, por isso eu falei. Então eu creio, então eu falo. Se eu creio, eu falo, eu declaro. Amém? Vamos avançando. Deus também é o Deus do sobrenatural. O sobrenatural, queridos, quer dizer acima do natural. Vivemos num mundo natural onde existem leis naturais para cada coisa. Leis para o casamento, leis para o futebol, leis da polícia, leis de trânsito. E no mundo sobrenatural, que está acima do natural, existem umas leis de Deus, o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Deus é o Deus do sobrenatural, embora nem tudo sobrenatural proceda de Deus. Vamos lá entender. Por quê? Porque nós entendemos que o mundo espiritual está acima do natural. Mas nem tudo que vai intervir no mundo natural procede de Deus. Nem todo sobrenatural procede de Deus, porque o diabo, ele também atua nas regiões sobrenaturais, nas regiões espirituais. Então, nós temos que tomar cuidado. Deus é sobrenatural, mas nem todo sobrenatural vem da parte de Deus, tá? Olha só o que diz 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 9. Como é feito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios da mentira. Tá? Uma das coisas que vão acontecer quando o anticristo for se sentar no trono de Israel, do templo de Israel, ele vai manifestar sinais, mas são sinais da parte do inimigo, falsos sinais, são coisas, ele vai enganar as pessoas com sinais e maravilhas. Então nós temos que estar atentos, tá? Às coisas de Deus. Amém? Então quando Deus criou o homem, querido, só fez de tal forma que mesmo o homem habitando, né? Depois, mas mesmo o homem sendo criado, Deus, o homem, ele vivia numa esfera sobrenatural, acima do natural. Infelizmente, a queda do homem o fez entrar no mundo natural. Mas Deus está nos resgatando para viver e voltar ao estado original. Amém? Então, queridos, obras sobrenaturais mostram que nós precisamos expressar o caráter de Deus através da nossa vida, com a fé, né? Expressando nossa fé, reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor, honrando a igreja. Isso também é fazer uma obra, um ato sobrenatural, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Nós precisamos honrar com fé em nome de Jesus. Amém? E nosso Deus é o Deus do amor, Deus de amor. Deus não tem amor somente, Ele é o próprio amor, tá? Ele é o próprio amor. Significa que essa é a sua natureza, o seu ser. Nós falamos um pouquinho atrás sobre os atributos de Deus em relação ao amor. Mas vamos ler aqui Efésios 1, 4, 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Por amor que ele nos escolheu. E eu vou encerrando por aqui falando sobre o Deus da vida, tá? O Deus da vida. Mas antes disso, existe um texto que fala sobre amor que o próprio Jesus Cristo deixou, João 13, 34.
Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Como conhecerão que nós somos seus discípulos, se nos amarmos uns aos outros? E amar é muito mais profundo que falar, é viver, suportar, né? E etc. Para finalizar, Ele é o Deus da vida. Existem 4 significados ou 4 palavras que nós entendemos na Bíblia por vida, traduzidas para vida, tá bom? A primeira, quando nós encontramos vida, nós podemos encontrar esses quatro significados. Primeiro tipo de vida, vida Zoe, que é a vida de Deus, a vida eterna. Vida Suche, vida natural ou humana. A vida Bios, que é o estilo, o modo de vida. E anastrofe, comportamento ou procedimento, tá? Todo tipo de vida que nós recebemos vem de Deus. Não há nenhum tipo de vida que não venha dele, tá? Ele é a própria vida. No entanto, ao pecarmos, perdemos a vida Zoe, que é a própria vida de Deus. Amém? Então, a vida de Deus, queridos, ela está em nós, o próprio Deus habitando dentro de nós. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula, que vai ser uma bênção. Estaremos encerrando mais uma aula sobre o caráter de Deus, que vai trazer ainda muita revelação para a nossa vida. Um conselho: se puder, se possível, assiste de novo essa aula, anota os versículos, vai para a Bíblia, ora, busca em Deus, que tem muita revelação de Deus para a sua vida, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.